Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. É com muita alegria, muita satisfação que recebo aos irmãos, às irmãs, para mais uma oportunidade de estudo. Faço também o convite, para quem estiver gostando do material, para que além de curtir, possa também se inscrever, ativar as notificações. E também existem materiais, de outras questões do livro dos Espíritos que também podem ser estudadas. Desde o início, a gente está fazendo a leitura e também a explicação de todo o material do livro dos Espíritos. Ou seja, a gente começou desde a introdução, passando pela leitura das questões. Então, para quem estiver gostando desse material, pode ir para questões específicas, e estudá-las. Nesse momento, a gente está estudando os espíritos, no caso a sua ordem, digamos assim, moral, se são espíritos puros, bons espíritos, espíritos impuros. E com o passar do tempo, a ideia é que a gente consiga chegar até o término das 1019 perguntas e respostas. Também palestras ao longo do tempo vão sendo colocadas aqui no canal, vão sendo colocadas, as palestras. Enfim, vários materiais para estudo, e aprofundamento do Espiritismo e seus princípios. Pois bem, sem mais delongas, nós vamos agora para a questão número 107, que trata a respeito dos bons espíritos. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal. Assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até atinjam a perfeição. Bom, parando até nesse momento, é interessante notar, que eles já gozam, de um estado bem interessante, porque a inveja, os remorsos, tudo isso, que é característica dos espíritos impuros, imperfeitos, eles já não têm isso, Então, a gente já consegue verificar que, na verdade, toda a mazela, toda a dificuldade, ela carrega em si também a questão do sofrimento, Então, que nem nesse exemplo, se a pessoa é extremamente invejosa, ela acaba não apreciando as coisas que tem. Ela fica observando, coisas que a princípio estão faltando, ou daqui a pouco até nem estariam, em falta. Mas, enfim, esse olhar constante para o próximo, para o outro, e ficar nesse movimento, tendo a inveja como móvel, isso faz com que a pessoa acabe não usufruindo daquilo que já possui. Então é um ácido, É um ácido que acaba, digamos, corroendo a paz de espírito da pessoa. A questão dos remorsos, uma vez que eles já estão, digamos assim, conduzidos pelo bem, grandes erros acabam já não acontecendo. Então os grandes remorsos, os grandes erros, também já não atormentam os bons espíritos. As más paixões também, a vaidade, o orgulho, Então, todas essas questões que no fim sempre trazem sofrimento, Mas, como já diz também o texto, ainda há muito a ser provado, até que se chegue ao patamar seguinte, que é o dos espíritos puros. Prosseguindo então com a leitura,
como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não lhes é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Aqui é também interessante a gente parar mais um momento para reflexão, né? Porque, como já dizia Jesus, né, a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Então, como diz o texto, eles vão fazer com que as pessoas tenham bons pensamentos. Então já não é o espírito aquele leviano, né, o zombeteiro, que se agrada de ver, que nem, como se diz, o circo pegar fogo, né? Eles não querem ver contrariedades, não querem ver, digamos assim, não se alegram com coisas ruins, com dificuldades, com problemas, né? Não, eles não vão por esse caminho, né? Sempre que possível tentam neutralizar o mal, né? Então é aquele espírito que não é, digamos assim, indiferente, que é uma situação que ocorre muito nos dias de hoje, né? Que isso não é comigo, não é problema meu. Ou seja, esses espíritos eles querem, na medida do possível, neutralizar o mal, né? Então já não tem essa questão da indiferença, né? Pela dor, pelo sofrimento alheio, né? Pelo mal que acontece, eles não são assim. Eles são bondosos e benevolentes, ou seja, eles também entendem as dificuldades que os espíritos, né, todos nós temos. Então ele é benevolente com as imperfeições dos outros, né? E isso também é uma característica que é muito interessante, né? Porque geralmente nós, seres humanos, né, ainda mais nos tempos de hoje, de internet, a gente adora criticar, a gente adora, né, cancelar as pessoas, né? Claro, porque todos nós erramos, então todos poderíamos eventualmente sofrer algum tipo de, digamos, de repressão. Só que daí é diferente, né? O espírito, no caso, o bom espírito, ele é bondoso, né? E o móvel dele é a benevolência, ele quer ajudar. Diferentemente, né, daqui a pouco, de muitos de nós que queremos criticar por criticar, não no intuito de instruir, de auxiliar. Então é um viés bastante diferente, né? Porque muitas vezes o móvel, né? O móvel é diferente, ou seja, o que movimenta em um espírito já, no caso, um espírito já bom, né? Um bom espírito, ele tem já consigo essa questão do bem, né? A orientação para o bem. Não daqui a pouco destruir como uma forma de se sentir superior, ou de também a própria questão da competição, né, que é muito forte nos dias de hoje. Então a gente já começa a perceber essas características, digamos assim, né? Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme. Bom, aí a gente já fica muito complicado, né? Porque, né, quem de nós que volta e meia não fica com rancor, que daqui a pouco, né, se tem uma coisa mais grave que acontece, que não fica com ódio, né? Quem é que não sente inveja, né? Quem é que não tem o ciúme? E aqui, ó, de fazer o bem pelo bem. Porque muitas vezes, né, todos nós fazemos, né, pensando muito na lei de causa e efeito, né? Bom, eu vou fazer o bem porque é aquela coisa, eu vou fazer o bem para o bem voltar para mim. E aqui já não. A pessoa faz o bem porque entende que é o correto a ser feito, sem ficar esperando um pagamento, né? Não saiba a vossa mão direita o que fez a vossa mão esquerda. Ou seja, é o espírito que já faz a caridade pela caridade em si, porque sabe que é o correto, né? Não fica aguardando uma retribuição, né? Não é aquela coisa, né, que nós, digamos assim, possamos estar fazendo aguardando apenas uma recompensa, né? Então já é uma forma diferenciada de enxergar o mundo, de enxergar a si mesmo, de enxergar a forma e enxergar e realizar no mundo, né? A maneira de se comportar no mundo é muito diferente. Então a gente já está vendo que
que por definição, né, bons espíritos não há tantos no mundo, né? Principalmente por não ter essas características, né? Não os move o orgulho, egoísmo, ambição, ódio, não experimentam, né? Ou seja, imagina que felicidade, né? Tu não sentir ódio, não sentir rancor, inveja, ciúme, porque tudo isso no fim é sofrimento, né? Continuando a leitura, a esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles vão sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Podem ser divididos em 4 grupos principais. Bom, agora indo para as questões 108 até 111, sempre vale ressaltar que, enfim, aqui é um sistema classificatório, né? Não tem nada de absoluto. Isso aqui é só por, enfim, que Kardec colocou dessa forma por questões didáticas, né? Isso aqui poderia se expandir para mais categorias, para menos categorias, enfim, isso aqui, para a gente não ficar com um pensamento muito fechado, muito rígido, isso aqui é apenas para facilitar o entendimento. Pois bem, indo para a leitura, 5ª classe, espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhe prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Isso é bastante interessante, né, pessoal? Porque ele já é um bom espírito, pode não ter a inteligência tão desenvolvida, mas olha só que interessante, né? A pessoa, conforme a gente estava lendo antes os caracteres gerais, a pessoa já vai ter aquela paz de espírito, né? E é interessante também a gente analisar, porque no momento que a gente desencarna, o balizador, né, para onde nós vamos, não é o grau de inteligência, e sim o grau de moralidade, né? Então, muitos espíritos, daqui a pouco, inteligentíssimos, não podem, por exemplo, ficar numa colônia que nem o nosso lar. Por quê? Porque ainda o mal está muito forte no coração deles. Então, eles prejudicariam, né, a paz, a mansidão daquele ambiente, né? Então, a gente também não pode ser ingênuo, né, porque existem espíritos perversos e muito inteligentes. Mas Deus, ele é tão bondoso, né, que ele permite durante a fase reencarnatória que todos nós estejamos juntos, né, os bons, os maus, enfim, porque através dessa troca, dessa experiência, sempre existe a possibilidade da mudança, da renovação. E também, através, né, das suas leis, né, a lei de justiça e tudo, e a gente, recebendo as consequências do que fez, a gente também pode começar a discernir e fazer colheitas melhores através de semeações melhores e mais adequadas, né? Pois é aquilo, né? Como se diz, às vezes a gente semeia algo rindo, né? Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, como se diz, mas na hora da colheita, né, a gente se entristece, se arrepende, e a gente consegue daí avaliar como é interessante, como é bom e como deve ser extremamente agradável, né, já poder pertencer a uma classe dos bons espíritos, né? Porque eles já vivem na paz, né, na paz moral, na paz de consciência, né? Enfim, agora a 4ª classe, espíritos sábios, distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Ou seja, são os cientistas, né, que daqui a pouco o objeto deles é a ciência, mas já não tem aquelas más paixões, ou seja, não tem a inveja, não tem o ciúme, né? Então, são espíritos que já têm uma boa moralidade, mas nesse momento de evolução eles estão indo mais para o lado da ciência. Mas mesmo assim, eles já não têm essas paixões, né, violentas, né, e que trazem o sofrimento, né?
Agora indo para a terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracterize. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então eles falam, tem a ordem moral elevada, né? Não têm ainda os conhecimentos ilimitados, mas enfim, eles conseguem fazer um bom juízo de valor sobre as coisas, né? E indo agora para a segunda classe, espíritos superiores, esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e, muitas vezes, sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Aqui também a gente verifica, né, que, como diz ali, ó, eles têm a questão da benevolência, a linguagem chega a ser sublime, né? O próprio processo de reencarnação deles, ele é muito esporádico, né? E eu já vi em alguns lugares, em alguns materiais, que falam justamente que nesses momentos de transição planetária, que os espíritos que são superiores, né, eles começam a encarnar com uma maior frequência nesses momentos. E também aqueles espíritos que também são muito trevosos da mesma forma, né? E assim, isso acaba dando, digamos assim, os dois caminhos, né, para que todos nós possamos fazer a escolha. É como tem uma analogia que diz, né, como se fosse uma torneira, né, que normalmente essa torneira ela fica só pingando, né, ou seja, volta e meia encarna um espírito superior, um espírito muito trevoso, porque são espíritos que causam grande impacto na humanidade. E justamente nesse momento essa torneira está sendo aberta dos dois lados, ou seja, existem espíritos que podem ocasionar muito o mal em grande escala e também o bem em grande escala. Presentemente a gente até pode ver pelas guerras que estão acontecendo, enfim, na Ucrânia, em Israel, né? E a gente começa a perceber que a gente sempre vai poder ter a questão da escolha, e a gente tem que discernir, né, justamente pelos frutos dos espíritos, né, o que é o correto, né? Porque nesse momento de transição planetária, vários valores, digamos assim, equivocados estão em voga. Existem muitas correntes filosóficas, políticas, né, defendendo coisas como, por exemplo, o aborto, né? Defendendo questões como, por exemplo, que nem a eutanásia, né? A pessoa está em algum tipo de sofrimento e ela quer abreviar a própria vida, né? A pessoa que daqui a pouco ainda é jovem, enfim, mas com ou algum problema físico, ou algum problema de saúde mental e deseja abreviar a própria vida, e a gente sabe que isso é um equívoco. Da mesma forma, a questão do aborto, que é um equívoco, né? Excetuando a condição quando a vida da mãe está em risco, né? Que é o previsto, né, no Livro dos Espíritos, né? Informando que nesses casos aí não há problema, digamos assim, né? Uma vez que se dá preferência pela vida da mãe que já está encarnada, né, para não colocar a vida dela em risco, né? A própria questão das drogas, né, a alienação, que muitas pessoas tentam sofismar essa questão, querendo liberar os diversos tipos de tóxicos, de entorpecentes, com o viés, digamos assim, da liberdade, do direito da pessoa, mas ao mesmo tempo desconsiderando que é justamente isso que os obsessores mais querem, né?
que é para poder, digamos, fruir dessas energias pesadas da drogadição, né? E a gente sabe que tudo que existe no mundo sempre existem espíritos ou do bem, ou espíritos ainda ignorantes, ainda no mal, espíritos ainda trevosos, que tentam realizar influências nesse sentido, né? A gente não pode ser ingênuos, né? Então, o Espiritismo sempre nos fala para que a gente analise as coisas com parcimônia, né? Que sejamos, entre aspas, prudentes como as serpentes, ou seja, a gente tem que analisar as coisas do mundo como de fato elas são, né? Para que a gente não fique, digamos assim, sendo manobrados, né, por espíritos que muitas vezes querem apenas usufruir, né? Usufruir, por exemplo, que nem da sensação da droga, espíritos que querem evitar uma expiação, né, e daí tentam ao máximo evitar uma nova encarnação, né? Enfim, a própria questão da eutanásia, né, de fazer com que espíritos acabem se furtando as dores das provas, das expiações, né, e a gente sabe que isso não resolve, né, uma vez que não há a morte de fato. Na verdade, o que existe é apenas a encarnação, né, o encarne e o desencarne. Então a pessoa, ao tirar a própria vida ou terceirizar isso, né, através da eutanásia, em países como a Suíça, por exemplo, ela vai, em vez de ter apenas um problema, ela vai acabar tendo dois, né? Porque ela vai se dar conta que a vida não cessou e os sofrimentos que ela tinha, sejam de ordem moral ou até de ordem física, eles irão continuar, e a pessoa ainda vai ter todo o remorso de ter cometido um crime contra a própria vida e tendo que arcar com as consequências, né, espirituais disso. Então, meus irmãos, que a gente sempre consiga avaliar, que a gente sempre consiga discernir, né, a espiritualidade com a qual a gente está se sintonizando. Seja através, né, daquilo que a gente dá atenção, né, nas músicas, nas ideias, que a gente consiga entender aquilo que nos move, né, aquilo que nos gera interesse, porque, né, onde está o tesouro, né, da nossa vida, aí está o nosso coração, pois é isso que a gente vai procurar. Ou seja, se a pessoa coloca um elevado interesse nas riquezas materiais, aí está o coração dela e isso vai balizar as ações da vida dela. E muitas vezes, né, na ânsia de conquistar essa prosperidade, muitas vezes o espírito abre mão de valores importantíssimos, né, como a honestidade, o trabalho correto, não realizar alguma ação que prejudique alguém, ou seja, em virtude de algo temporário, de um enriquecimento que, na verdade, vai do ponto de vista espiritual, é um enriquecimento ilícito, a pessoa acaba abrindo mão de valores, né, os valores perenes, né, que são coisas que a gente vai carregar conosco, honestidade, né, não darmos falso testemunho, enfim, tudo aquilo que Jesus nos ensinou através de parábolas, né, o perdão, enfim, a caridade. Então a gente não pode se deixar, digamos assim, iludir por esses momentos, né, de dificuldade que a gente vive na Terra, pois existe convite para tudo, né? Então que a gente saiba analisar com bastante cautela, utilizando, né, o material espírita, que é bastante farto, bastante rico para a reflexão, né? Então a gente assim acaba se furtando, né, acaba evitando acumular débitos e acumular consequências, né, negativas para um futuro próximo e às vezes para um futuro bastante longe, bastante longínquo, ou seja, porque dependendo daquilo que a gente está semeando, as consequências podem ser para daqui a 50, 100, 200, 300 anos. Então a gente tem que ter bastante prudência ao agirmos, né? E para finalizar também o estudo, né, que estamos fazendo nesse dia, a gente também vai fazer agora a leitura da questão número 112, que fala agora dos espíritos puros, né, que é a primeira ordem. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria.
superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, os espíritos puros, né, eles já conseguiram alcançar essa plenitude. Intelectualmente e moralmente é uma superioridade absoluta. Não existe nenhum espírito, por mais, tem um espírito que é trevoso e tudo, e é muito inteligente. Não. Se a pessoa chegou no patamar de espírito puro, o espírito puro ele é superior a qualquer espírito de outras ordens. Então, o que isso explica, né, de forma bem didática? Não existe a possibilidade de um espírito, por mais inteligente que seja, enquanto ele estiver no mal, né, os espíritos do bem sempre vão ser moralmente e intelectualmente superiores. Então não há, né, por lógica aqui, a possibilidade de um espírito do mal ser mais inteligente do que um espírito do bem. É isso que está dizendo essa questão aqui, né, de forma bem clara. Então, indo agora para a questão 113, primeira classe e classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas, que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Aqui é muito peculiar, né, muito relevante, né, a gente verificar que esses espíritos, né, como enquanto classe única, eles já não estão mais sujeitos à encarnação. Então, tudo aquilo que nós, encarnados, nos preocupamos, né, com o alimento, com a moradia, com o dinheiro e etc, todas essas preocupações já não existem, né, porque eles não têm mais de reencarnar, né, e se reencarnam no caráter de missionário, né, como, por exemplo, Jesus, né, que já está nessa categoria dos espíritos puros. E também, dentro dessa categoria dos espíritos puros, né, existe também, digamos assim, gradações, digamos assim, mas não falaremos sobre isso na presente data, né? Porque existe o espírito puro, né, que mal, digamos assim, chegou nesse patamar, e existem espíritos puros que podem ter chegado nessa condição já há bilhões ou trilhões de anos. E, enfim, é também complicado a gente falar sobre isso, né? Porque a gente está muito longe dessa condição, né? Dessa situação. No livro A Caminho da Luz, fala-se, por exemplo, né? do Cristo aqui do nosso planeta, de outros Cristos, né? Mas, enfim, o mais interessante e importante é que eles já não têm esse problema da reencarnação, né? Então, isso já é muito, muito bom. Eles gozam de inalterável felicidade. Imagina a gente estar numa condição de felicidade perene, completa, integral, que não se modifica, né? Mas não é uma ociosidade monótona, ou seja, eles trabalham, né, da mesma forma que Deus, que, né, trabalha desde sempre, e eles são mensageiros e ministros de Deus. Então, eles estão em contato direto com Deus, né? Eles estão, digamos, próximos a Deus, né? No hálito divino, como se diz, né?
Porque como essa frase é interessante, né? O Haroldo Dutra Dias faz uma colocação, porque para a gente sentir o hálito de alguém, a gente tem que estar próximo, né? Então os espíritos puros eles já estão, né, próximos a Deus, né? Sentem, digamos, o hálito divino, né? Sentem os seus desígnios, né? Então essa proximidade, né, com Deus, né, que é absoluto em tudo, em todas as perfeições. Então essa conexão a gente pode, né, imaginar essa felicidade, né? Não tendo também as imperfeições para trazer tristeza, trazer, que nem diz ali, a inveja, o ciúme, todas as más paixões, né? E aqui esses espíritos estão sempre, constantemente tentando ajudar nós, né? Os espíritos que ainda estamos na parte de baixo da escala. Enfim, como diz ali o texto, uma ocupação muito grata, gratíssima, né? Então eles têm essa suprema felicidade, né? Como diz ali, eventualmente é possível ter uma comunicação com esses espíritos, né? Mas é algo muito excepcional, muito, 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 muito excepcional, né? E como diz ali, muito presunçoso aquele que imaginasse que poderia ter constantemente as suas ordens, né? Mas enfim, agradeço a todos que até o momento estiveram aqui estudando, né? Já convido para que deixem o curtir, para que compartilhem esse material com amigos, com conhecidos, pessoas que têm interesse em evoluir espiritualmente, conhecer um pouco mais do espiritismo, fazer reflexões importantes, sérias, né, sobre a sua vida, sobre a sua família espiritual, o encarne, o desencarne, enfim, tem tantos assuntos tão importantes para a gente ir estudando. Se gostou desse material, também fica o convite para que analise, né, estude os outros conteúdos desse canal, né, que a gente já comentou no início, que foi feito o início do estudo bem do começo, desde a introdução, passando pela leitura de todas as questões. A gente agora está encerrando a questão 113 e ao longo do tempo todo o livro dos Espíritos será concluído, né? Então é uma oportunidade de quem ainda não leu, é uma oportunidade da pessoa estar escutando essa leitura e ao mesmo tempo escutando comentários, né? Então a gente agradece a Deus inicialmente e finalmente pela oportunidade de estar encarnados, de estar aqui estudando, né? E que a gente sempre possa ser muito bem intuído para que a gente sempre realize, né, os seus desígnios, a sua vontade, praticando o bem dentro de todas as nossas possibilidades, apesar de ainda sermos imperfeitos. Então, finalizamos mais uma vez essa oportunidade de estudos e que todos sejamos abençoados. Que assim seja.